programa destinado a falar do Palmeiras. E, gente, a gente falou sobre o Corinthians ontem, a gente até discutia isso aqui fora do ar, né? Pô, com essa rodada aqui de manchetes, parece que o Corinthians teve um ano maravilhoso e o ano do Palmeiras foi trágico. Sim. Mas como é a questão da perspectiva? Quando fecha, né? Sim. Aí você faz o balanço. O Corinthians ano passado, péssimo. A última impressão é a que fica? Esse ano Sim. foi a última impressão. O Palmeiras, por um time que vinha ganhando Brasileiro, Libertadores, ganha o Paulista no ano, não chega em final, parece trágico, mas... Voltou a perder pro Corinthians. Eu pergunto a vocês, é trágico mesmo ou é só porque o torcedor palmeirense se acostumou mal? Eu posso falar antes da Gabi? Pode. Só pra responder se é trágico ou não. Não é trágico de jeito nenhum. Também acho que não. Acontece, né? Acontece com o Real Madrid, acontece com o Palmeiras. Algum ano vai ser pior. Quando a gente fizer o recorte da era Abel, a gente vai falar tudo, acho que de um modo geral, assim. Acho que a gente não vai ficar muito específico. Nossa, 2024 foi ruim. A somatória vai ser, 2024 teve mais um Paulistão pra essa conta. É claro que a gente precisa ser crítico, o torcedor precisa ter o senso crítico e querer sempre o melhor para que as pessoas não se perpetuem no poder, né? Para que a Leila Pereira saiba que ela não é dona do Palmeiras, ela não é o Palmeiras. Então, assim, críticas são válidas, a cobrança ali no dia a dia, ela é válida. A cobrança, sim, né? Do que a gente faz aqui, do torcedor chateado, nada de violência, nada de ameaça, nada disso. Então, assim, calma. Essa é a minha mensagem pro torcedor palmeirense. Calma. E a gente comparou nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, muito Flamengo e Palmeiras, né? Os dois times que estão sempre brigando. O Flamengo em 2023 também não ganhou nada, né? Fechou um ano ganhando só o Campeonato Carioca. A Copa do Brasil. Voltou. Não, venceu a Copa do Brasil em 2024. Ah, sim, a gente tá falando de 25, né? Que ainda não começou. Não, eu tô querendo dizer que o tá Flamengo não falando que ganhou no ano anterior. ano anterior. O Palmeiras esse certo. ano foi muito similar ao do... E voltou a ganhar esse ano o título. Isso Então mesmo. é natural que esses times que brigam sempre vão passar um ano ou outro sem conquistar títulos. O Flamengo passou, agora o E Palmeiras ganhou não uma Copa conseguiu. do Brasil, né? Malemar ali também, né? Não, mas pô, é um O título. O Palmeiras com a Copa do Brasil estaria feliz. O Palmeiras assim. ganhou um Paulista. Eu acho que é pior você passar o ano sem nenhum título. Não é Sim. desmerecer o Eu Paulista, estou há mas também... Mas você entendeu o que eu quis dizer. 124 anos sem ganhar um título. Mas você tem o título da final da Sul-Americana. Você vai fazer o Santiago ser Ponte Pretano? Não? Não, a Ingrid é muito São Paulina. Quer dizer, ele vai ser o que ele quiser. Sim. Certo? Mas eu bom. acho que a Senão já ia Ponte ter não é atraente. Não vai ser tão E chamativo. como a mãe né? gosta muito de futebol, a gente mora em São Paulo, eu não vou falar... A não Ingrid vai é muito levar fã no- de futebol? Ela gosta bastante. Ela é muito São Paulina. Então, eu acho que vai ser uma batalha meio inglória. Melhor deixar ele torcer pro Sim. São Paulo. É que às vezes o cara é meio maluco também, né? Quando vê, ele gosta da Ponte Preta. Mas eu não vou ficar... a mãe gosta de futebol, então... Não, boa. Só uma pergunta E também aleatória. pode ser palmeirense, né, Gabi? Ah, é. Pode. Você tem uma relação estranha na família de times, né, Gabi? Eu tenho, meu pai é muito corintiano, meus tios todos são são paulinos. A minha primeira lembrança de futebol é o São Paulo ganhando o Mundial. Meu pai é corintiano, meu outro tio é corintiano também, por parte de pai. E Todo mundo deve ter Meu irmão tentado é te São convencer Paulino. em algum momento, né? até hoje meu tio fala assim: você não quer ser São Paulina, não? Vem ser São Paulina, ter Mundial, aquela coisa toda de tio. Mas vocês falaram sobre o ano do Palmeiras ser trágico. Eu acho que não é trágico, trágica não é a palavra certa. Talvez seja melancólico e triste pro torcedor palmeirense, porque o Palmeiras conquistou Libertadores, conquistou o Campeonato Brasileiro, e aí você pensa assim, bom, o Campeonato Paulista, ele meio que se tornou assim, o Palmeiras tem que vencer o Paulista porque ele tem o melhor time. O Palmeiras todo ano tem que chegar na final do Campeonato Paulista. Eu acho que o torcedor corintiano vai ter um pouco dessa sensação também, porque todo ano a gente também coloca, pô, o Corinthians tem que ganhar pelo menos o Campeonato Paulista, pra pelo menos ter um título no ano, e o Palmeiras se tornou a obrigação vencer o Paulista, já que ele teria que bater de frente e chegar pelo menos na semifinal ou final de Libertadores e Copa do Brasil. E não é isso que acontece esse ano, e a gente falou nos programas aqui no Resenha, e desde o começo do ano eu falo isso, que o Palmeiras ele não evolui em relação ao futebol, e acho que é isso que faz o torcedor ter uma sensação de que, caramba, parece que a gente nadou o ano inteiro e você não chegou em lugar nenhum, porque o time ele não evolui. O Palmeiras teve bons momentos de futebol. O próprio Campeonato Paulista, por exemplo, o melhor jogo do Palmeiras pra mim não foi a final contra o Santos, foi o jogo contra a Ponte Preta. Com todo respeito, PDV. Não, mas que honra. porque ali foi realmente o melhor jogo do Palmeiras. E a gente pode até colocar aqui o empate contra o Corinthians, o 2-2 na Arena Barueri. O Palmeiras ele joga melhor o primeiro tempo e depois parece que ele abre mão. Fala assim, não,
o Corinthians não vai empatar, vamos embora, o Cássio é expulso, a gente vai conseguir um resultado, o Palmeiras dá uma relaxada, e isso aconteceu durante o ano inteiro. E Então, o Garro operou... Não foi no que o primeiro jogo que o Garro opera o milagre do gol de falta? é isso, ele faz o Que gol o de Everton falta. também, né? Ô, Everton. Exatamente. E aí não é só isso. O Palmeiras, depois a gente vai falar das competições de mata-mata, mas é eliminado muito cedo pelo Flamengo na Copa do Brasil e muito cedo na Libertadores. E aí a gente pode falar assim, Botafogo. beleza, mas pelo menos ele foi eliminado pelos 2 times que foram campeões. O Flamengo e o Botafogo. Mas o Flamengo tava num momento horrível com o Tite. O E Flamengo são tava os dois pior. grandes rivais do Palmeiras hoje. Então é os Exatamente. times que você tem que ganhar. É isso, exatamente. E aí muita gente fala assim, o Palmeiras, na verdade, teve o azar de pegar o Botafogo e pegar o Flamengo. Cara, eu não acho que foi azar. Eu acho Não, que o quem Palmeiras quer ser campeão realmente... não pode escolher adversário. Exato, e eu acho que o Palmeiras realmente Eu não escolho o jogou. PDV. Porque o Palmeiras, ele joga bem as partidas em casa, que jogou bem contra o Botafogo e jogou bem contra o Flamengo. Mas os jogos de Amassou ida... todo mundo que foi pro Allianz Parque. Os foi jogos de amassado ida esse do ano. Palmeiras foram pavorosos, dava vergonha de você ver. Você fala assim, não é possível que esse time tenha o Felipe Anderson, tem o Estevão, tem o Rafael Veiga, Não, tem... e o Estevão Eu não vou colocar o Dudu despontou esse aqui, ano, né? porque o Dudu, ele passou a boa parte do ano lesionado. Mas o Palmeiras, ele jogava muito mal, e é por isso que eu falo que foi, na verdade, um ano melancólico e triste, porque o Palmeiras, ele não evolui. Porque se, por exemplo, o Palmeiras perdesse pro Botafogo e pro Flamengo, jogando muito, a ida e a volta, você ia falar assim, caramba, o time tentou pra caraca, mas realmente não deu. Beleza, vamos embora, segue o baile. Mas não foi isso. E aí termina o ano perdendo pro Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Um Corinthians que tava numa remontada, tava jogando melhor, o Palmeiras só que o reviveu Palmeiras... Corinthians no Brasileiro. Exatamente. Como é E que é? isso é tão... Reviveu. Na Neoquímica Campeonato Arena. Exato, 2 e tanto- 2x0, foi? Isso. Olha que coisa, E tanto ano passado que- o São Paulo reviveu o Palmeiras, Sim. aquele 5-0. Foi. E esse ano o Palmeiras reviveu o Corinthians, não pro É título, mas assim, como acaba sendo um jogo de uma São jogos virada importantes. de chave, né? E o Palmeiras tem um pouco parecido com o Corinthians, num grau bem menor, né? Porque o Corinthians teve vários problemas fora de campo. Mas o do Palmeiras foi uma relação da presidente com a torcida. E isso foi muito maluco no ano também. Porque em determinado momento, a torcida já não tava mais assim, Leila, estamos com você. Era tipo, Leila, a gente te odeia. Era a musiquinha pra presidente quando terminava o jogo. Então o Palmeiras ainda teve esses momentos fora de campo que eu acho que também atrapalharam, além de, claro, a gente pode depois falar sobre as decisões do Abel, que em alguns momentos ele podia ser um pouco mais maleável, escolher outras peças, acabou deixando os jogadores ali meio que escanteados. Me falem aqui, qual jogo o Rômulo atuou bem esse ano no Palmeiras? Eu nem Eu lembro. Nenhum, não vi, porque ele não eu jogou não vi o Rômulo praticamente. jogar. Eu não vi o Rômulo Olha, jogar. Ele praticamente não jogou, então o Palmeiras também contratou jogadores que a gente não entende o porquê. Dudu O Lázaro, chegou aí, por não exemplo. foi. Embora teve. A gente falou ontem do Augusto, nesse ano também a diretoria do Palmeiras aí é o contrário, né? Teve que responder umas movimentações aí. Gabigol especulado. Sim. O Dudu que ia, mas não foi, aí acabou indo depois. Contratação. O Estevão já foi vendido. Teve o Hendrick já foi vendido. O Hendrick ainda jogou uma Luiz parte do Guilherme. ano, né? Antes de ir pro Real Madrid. Chegou o Luiz Maurício Guilherme. e chegou o Rômulo. E o Felipe Anderson. Felipe Anderson, o Giai, né? Giai. Os jogadores. E o Palmeiras contratou alguns outros jogadores no início do ano, que a gente acaba até esquecendo porque não tiveram espaço. O Bruno Rodrigues ficou lesionado Sim. durante o ano inteiro, não Bem teve lembrado. oportunidade. Que veio do Cruzeiro, né? O Caio Paulista chegou e só foi conseguir ter uma sequência agora no final do ano porque... Que era melhor não ter, né? o Gabriel? Abel não tinha ninguém pra jogar do lado esquerdo, não tinha disposição o Piquerez, ele acabou jogando e o Vanderlan depois ainda ganha a posição de novo do Caio Paulista. Então são algumas contratações. Centroavante também, né? Que faltou. Centroavante não veio. E a gente falou o ano inteiro de como há tempos o Palmeiras não investia. Foram quase 200 milhões em reforços que o Palmeiras investiu esse ano. Mas investiu bem, porque a gente olha pro elenco do Palmeiras e vê muitas contratações pagando caro. O Giai foi muito Sim. caro, o Maurício foi muito caro. Mas não foram caras que resolveram. Foram caras ali que preencheram o elenco, algumas mais para promessas, como é o caso do Giai, outros como o Maurício, que até conseguiu jogar mais. Mas o Palmeiras, num estado em que tá, financeiramente falando, com 1 bilhão de superávit no final do ano, a gente conseguiria ver o Palmeiras disputando coisas maiores, um mercado melhor do Palmeiras para fortalecer o time. É o que a torcida cobra da Leila, mas que não vai ter, porque não é a ideia de gestão É do isso. Palmeiras hoje. O Palmeiras, a instituição hoje e o próprio treinador, né?
Porque acho que a gente fala muito da Leila, mas todas as contratações do Palmeiras, elas passam pelo Abel Ferreira. E aqui não é uma crítica a ele, tá? Eu acho que ele tem que ficar no Palmeiras, ele é um dos melhores treinadores que a gente tem aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, mas foi um ano ruim. Só que a gente também tem que entender que ele tem parcela de responsabilidade nessas contratações, porque elas passam por ele. E até o PDV até falou um dia aqui que, o Abel fala muito dos cachorros magros, né? Só que tem hora que você precisa de um cara grande. Sim. Você precisa de um jogador Palmeiras que... não tem isso hoje, Não né? tem. A responsabilidade no Palmeiras ela é muito dividida. E aí a gente vê muitos dos nomes do Rafael Veiga e do Gustavo Gomes. E o Everton, né? São os caras que mais passam a ter a responsabilidade quando o Palmeiras tá numa fase ruim. São eles que vão lá, dão a cara pra bater e falam. Só que o Palmeiras não tem, por exemplo, um centroavante muito bom. O Palmeiras não tem um lateral muito bom. O Palmeiras tá o ano inteiro procurando alguém pra substituir o Piquerez. E Gabi,